Olá a todos. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre um torneio. Nosso pessoal querendo comprar Fast. Agora que eu fui ficar tranquilo, já tem mais gente querendo comprar Fast. Incrível. Isso é bom por um lado, né? Porque o labirinto tá cada vez crescendo mais, cada dia vendendo mais Fast. Eu cheguei do trabalho que 5 horas da tarde e agora já é 7h10 da noite. Eu fiquei essas 2 horas vendendo Fast. Incrível. Eu não vendo só por moeda aqui, tá? Eu vendo também por raros. E eu foco em raro visual, tá? Outros tipos de raro eu não curto porque não valoriza. Os raros que eu vejo que são visuais e que valorizam é os que eu aceito. Bom, esse vídeo é para falar sobre o torneio, que muitos já sabem, muitos já até estão participando dele, que a gente fez do Labirinto Místico, né? Então são 64 participantes. Nós temos um grupo do WhatsApp do Labirinto e nós demos prioridade às pessoas que são do grupo do Labirinto, né? Então 64 vagas, aí as pessoas iam se inscrevendo. Então, por exemplo, a Morena aqui, ó, ela tá lá no grupo, né? É um exemplo. Eu nem sei se ela tá lá no grupo. Aí ela fala que ela quer participar. Ela coloca o nick dela e coloca lá. Poxa, ela foi a primeira pessoa, né? Número 1 que se inscreveu. Aí outra pessoa colocava logo em seguida. Por exemplo, a Dri aqui, ó. Ela se inscreve, aí ela coloca lá em segundo. Ela foi a segunda a se inscrever, certo? E coloca o nick dela. Aí tem a Vitória, por exemplo. Ela é a terceira a se inscrever. Aí ela coloca o nick dela. E bom, assim por diante vai, né? Cada um vai tendo um número de inscrição. Por exemplo, a Morena 1, a Drica a 2, a Vitória 3. E bom, foi até chegar no número 64. Só que o grupo do Labirinto no WhatsApp, ele tinha, né, quase 70 pessoas. Agora, atualmente, deve ter uns 90. Aumentou um pouco. Tendo 64 vagas e tendo quase 70 pessoas, não foram todos que se inscreveram. Então ainda ficou algumas vagas. E aí a gente completou com algumas pessoas que jogam Labirinto mesmo, entendeu? E que não estão no grupo, mas que sempre estão jogando Labirinto. Ou tem pessoas que ainda não viram aqui, não leram, né, o que os boots dizem. Tá? Os boots dizem aqui, ó, poxa, bem-vindo ao Labirinto. Para fazer parte do grupo do Labirinto, acesse o canal Marcos Rabu e olha a descrição do vídeo, porque eu vou deixar na descrição dos vídeos o link do grupo. Não são todos os vídeos que eu deixo na descrição, é só quando um vídeo assim que eu vou falando mais sobre o grupo, né? Então, assim, muitas pessoas que não estão no grupo, que nem sabem que o grupo existe ainda, no momento do evento tava 75 pessoas, tava muito cheio. Eu vou postar os 2 vídeos que eu fiz dessa primeira fase do torneio, e eu vou explicar como funciona esse torneio. E bom, muitos já sabem, né, mas eu vou dar uma explicação. E o que eu tava falando mesmo, até perdi o raciocínio aqui, que eu vou mostrar essas fases do torneio, e que estava muito cheio no dia, né? Muitas pessoas pedindo para participar, que estavam totalmente por fora, mas eram pessoas que não estavam no grupo, né? Então, se você estiver no grupo do Labirinto, você vai conseguir ficar mais informado sobre eventos que vão acontecer no Labirintos, né? Durante o jogo aqui, porque assim, de eventos, o Labirinto Místico já teve bastante e bons, né? Já foram mais de 110 caixas de HC que foram dadas para, por exemplo, os 30 primeiros que iam passando lá na fase 41. Então, poxa, se você ficar entre os 30, você ganha. Não é uma coisa assim, vou ficar entre os terceiros. Não, é entre os 30. Então você tem muita chance de ganhar. E bom, esse tipo de evento eu não vou fazer mais, porque eu reparei que vai acontecendo um tipo de problema para pessoas que jogam pelo celular, né? Pessoas que jogam pelo celular têm uma desvantagem,
Então eu tive a ideia de criar agora um torneio. Eu vou dividir em grupos, né? E a segunda fase, os grupos vão ficar com pessoas que são assim, praticamente do mesmo nível, né? Para ficar grupos equilibrados, para pessoas que são de níveis iguais, elas conseguem competir ali entre elas e ganhar, porque senão sempre só aquele tipo de pessoa que vai ganhar, aquele tipo de pessoa que joga pelo PC, né? Porque poxa, quem joga pelo celular tem mais dificuldade. Então a gente vai separando os grupos pela força de cada um. E eu vou explicar isso melhor. Então, primeiramente eu estava falando sobre os números que as pessoas tinham quando elas se inscreviam, né? Por exemplo, a Morena 1, a Dica 2, enfim. Era o número de inscrição dela, né? Quando ela fazia a inscrição para participar do torneio. Eu pegava esses números, né, lá do grupo, tirei um print certinho, o número de cada um certinho. E o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, no sorteador de números. Aí o que eu fiz? Número 1 até o número 64, certo? Que era o número de inscrições que tinham. E não repetir o número. Então eu vou sortear aqui e os números não vai se repetir, entendeu? Então eu fazia assim. Aí eu sorteava os 8 primeiros números que iam fazer parte do grupo 1. Aí 1, 2, tá vendo os números saindo aqui? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, tá vendo? 8 resultados. E os números não se repetem. Então, até eu clicar 64 vezes, não vai se repetir os números e vão ser números sorteados, ó. Então eu ia lá, ó, o primeiro resultado foi 40. Aí eu ia ver a minha lista na inscrição lá do WhatsApp, quem foi o número 40. Aí eu anotava o nome dele aqui, ó. Tá vendo? Grupo 1. Quem foi 40? Ah, foi o Léo School. Aí eu anotei, Léo School. Aí, poxa, quem foi o número 58? Eu vou olhar lá na inscrição quem foi. Aí eu anoto o nick aqui. Tá vendo? E eu ia fazendo isso. Aí depois, ó, que eu marcasse já o grupo 1, eu ia pro grupo 2. Aí eu clicava aqui 8 vezes de novo. Aí saía 8 novos números e eu colocava aqui no grupo 2. E eu fui fazendo isso até o grupo 8. Tá vendo? Então essa primeira fase, com 64 pessoas e com pessoas que foram se inscrevendo pelo grupo do WhatsApp também, foi por sorteio, né? Algumas pessoas, essa tabela está um pouco diferente e está gatanando aqui, porque algumas poucas pessoas faltaram, né? E aí eu tive que colocar outras pessoas que estavam lá na inicial, que estavam loucas para entrar e para participar. Então, aí eu anotei o nick delas, eu tirei a que estava antes, né, para ficar no lugar da pessoa, para bater 64 pessoas certinho. Bom, então a primeira fase era essa. Tava aqui os 8 grupos e 8 pessoas em cada grupo, 64 pessoas. O que acontece? Eu coloquei um placar na fase 41, certo? O placar estava zerado. E, bom, eu liberei 4 grupos primeiro e depois eu liberei mais 4 grupos. E eu sorteei também os grupos que estariam sendo liberados primeiro, pelo mesmo modo que eu fiz aqui. Aí, ao invés de colocar aqui, ó, números entre 1 e 64, eu coloquei de 1 até 8. E aí eu fui tirando aqui os primeiros, da mesma forma, entendeu? Sorteado, para saber quais grupos iam começar primeiro. Então, eu liberei 4 grupos primeiro, para entrar aqui, ó, e estar jogando, né? Eu liberei 4 grupos primeiro. Ficou lotado isso daqui no dia do evento. E muitas pessoas pedindo para entrar, que não sabiam da existência do grupo, né? Enfim, eu ia chamando aqui a pessoa, né? Essa parte eu não vou mostrar no vídeo, porque o vídeo ia ficar muito longo. Eu também passei uma grande raiva nesse dia do evento, porque muitas pessoas estavam errando a palavra-chave, então eu dei uma cortada. Eu vou postar ainda esses vídeos. Bom, e
E esse vídeo eu tô fazendo primeiramente para explicar muito mais de uma forma detalhada para todo mundo entender como funciona o torneio, né? Então, continuando aqui a explicação, os 4 primeiros grupos, então, que foram sorteados e que iam começar no torneio, eu fui chamando eles. Eu fechei aqui o labirinto, essas duas partes, eu fechei e eu ia chamando o pessoal para eles falar uma palavra-chave e entrarem. Eu ia chamando por aqui, né? Eu ia pegando aqui, ó, o nick deles certinho, né? Com o grupo certinho e ia chamando. Bom, e aí era isso. Dava o que? 32 pessoas, certo? 32 pessoas na primeira, nos primeiros 4 grupos. E aí depois que acabou esses 32, eu chamei os outros 32 que estavam faltando, né? Dos outros 4 grupos. E, bom, como funciona? Eu liberei 4 grupos primeiro, certo? Vamos dizer que eu liberei, por exemplo, o grupo 1, 2, 3 e 4. Eu liberei eles primeiro. 32 pessoas. Eu liberei todo mundo junto, entendeu? Só que, por exemplo, aqui ó, o grupo do Batos, né? Do Ibiza, Bia Sartorius, Marleizinha, Debid. No grupo deles, eles vão concorrer entre si, entendeu? Então, tem 32 pessoas. Aí, por exemplo, o Batos chegou em 20º no ranking geral, em 20º. E ele foi o melhor do grupo dele, chegando em 20º. Se ele for o melhor do grupo dele, ele vai ganhar, entendeu? Porque a competição é por grupo. Então, aí vamos lá, o Ibiza foi o segundo do grupo dele, mas ele chegou em 22º. Mas ele foi o segundo do grupo dele, então ele ganhou também. Aí o terceiro do grupo dele ficou em 25º. Quase entre os últimos do geral mesmo. E, bom, ele ganhou, porque ficou em 25º. Então ele ganhou, porque ele foi o terceiro do grupo dele. Então, não adianta, por exemplo, também, por exemplo, ó, aqui vamos imaginar um exemplo, no grupo 2, o Renan, ele fica em primeiro no geral, o Vitor em segundo no geral, o Bruno sai terceiro no geral, a Júlia Lopes em quarto no geral. Esse grupo aqui arrasou, tipo, os 4 primeiros daqui já ficaram entre os 4 primeiros no geral. Aí o Sr. Gabriel, por exemplo, ficou em 5º lugar no geral, só que no grupo dele, ele ficou em 5º lugar. Então ele não passa de fase. Aí por exemplo, o Gabriel, que ficou em 5º lugar do grupo dele, não vai passar de fase. Aí em 6º lugar no geral ficaria a Debid, por exemplo, que é de outro grupo. Ela ficou em 6º lugar no geral, só que no grupo dela ela ficou em primeiro lugar. Então ela passaria em primeiro lugar do grupo dela. E o Sr. Gabriel, mesmo ficando em 5º lugar no geral, ele não passaria de fase, porque do grupo dele ele foi o 5º colocado, entendeu? Então, de cada grupo, os 4 melhores passam. Então são 8 grupos, com 8 pessoas em cada grupo. Eu vou liberar 4 grupos primeiros, e depois eu liberei os outros 4 grupos, e os 4 melhores de cada grupo passaram de fase. Entendeu? Não é muito difícil de entender, gente. É bem simples de entender. Ó, 8 grupos. Em cada grupo tem 8 pessoas. Eu liberei 4 grupos primeiros para competir, que são 32 pessoas. E depois eu liberei os outros 4 grupos, que também são 32 pessoas. Para o labirinto não ficar muito cheio, entendeu? E só essas pessoas que estavam competindo lá. Não tinha outras pessoas contra ela. É só as pessoas do torneio. E, bom, de cada grupo, os 4 melhores passam, entendeu? E, bom, os vídeos sobre esses primeiros dias de torneio, essas fases eliminatórias, eu gravei e eu vou postar, tá bom? E eu também expliquei um pouquinho no começo do vídeo, do próximo vídeo que eu vou postar, que foi das fases eliminatórias, um pouco mais sobre o torneio, explicando melhor ainda. Quer dizer, melhor ainda não, aqui eu tô explicando bem melhor, né? Tô fazendo vídeo só pra isso. Mas nos próximos vídeos, que foi o torneio mesmo, eu expliquei um pouquinho também. Então essa é a primeira fase. Vocês estão vendo que tem um número aqui, certo?
Ó, Gatanana tá com o número 1. Máquina tá com o número 2. Renan com o número 3. Aí vocês veem que cada grupo aqui tem uma pessoa com um número, né? Ó o grupo 3 aqui, ó, também com número. O grupo 4 com número também. O grupo 5, ó, chegou até o quinto colocado. O grupo 6, ó, com números. Vocês estão vendo, né? Que, ó, todos os grupos com números. Tá vendo? O que são esses números? São as posições de cada um que chegaram no seu grupo. Entendeu? E aí é que tá. Que vai começar a fase 2, né? Dessa seguinte maneira. O primeiro colocado do grupo 1 na próxima fase, ele vai ser do mesmo grupo do que foi o primeiro colocado do grupo 2, o primeiro colocado do grupo 3, o primeiro colocado do grupo 4, o primeiro colocado do grupo 5, o primeiro colocado do grupo 6, o primeiro colocado do grupo 7, o primeiro colocado do grupo 8. Então essas 8 pessoas vão ser do mesmo grupo. Então a primeira fase eram 64 pessoas divididos em 8 grupos de 8 pessoas. A segunda fase só são agora apenas 4 grupos, com 8 pessoas cada. E são então agora 32 competidores. Na primeira fase passam 32 pessoas e são eliminadas 32 pessoas. A partir dessa segunda fase agora já vai ocorrer aí uma premiação muito boa, porque o primeiro colocado de cada grupo, vão ser 4 grupos agora, certo? E o primeiro colocado de cada grupo vai receber aí por volta de quase 300 câmbios, tá? Eu não vou falar por aqui exatamente o que é, porque, sei lá, pode dar banimento, não sei. O segundo colocado de cada grupo vai receber uma barra no jogo, certo? E o terceiro e o quarto colocado de cada grupo vai receber HC. Agora, o quinto colocado até o oitavo colocado de cada grupo não vai receber nada, tá bom? Mas mesmo assim, poxa, é uma premiação muito boa. Imagina, o primeiro colocado de cada grupo já vai receber aí uns câmbios excelentes, né? Metade de meio K. Então, deixa eu explicar direitinho para não ter dúvidas. Ó, só vão ser agora 4 grupos, entendeu? Então, quem ficou em primeiro colocado nos grupos nessa fase aqui que eu estou mostrando, vão fazer parte agora de um único grupo, que vai ser o grupo 1. Quem ficar em segundo lugar, por exemplo, o Ibiza ficou em segundo lugar do grupo dele, o Machine 4 ficou em segundo lugar do grupo dele, o Luke Rolin ficou em segundo lugar. Tá vendo essas pessoas que ficarem em segundo lugar em seus grupos? Elas vão participar do grupo 2, então, da próxima fase. E aí, o pessoal que ficou em terceiro lugar, por exemplo, a Isabel aqui ficou em terceiro lugar do grupo dela, Forceps em terceiro lugar, o Jill Woods terceiro lugar, a Marina em terceiro lugar. Essas pessoas que ficaram em terceiro lugar, elas vão participar de um mesmo grupo, que vai ser o grupo 3, das pessoas que ficaram em terceiro lugar. E vai ter o grupo 4 também, que foram as pessoas que ficaram em quarto lugares em seu grupo. E aí eles vão competir entre si. Viu como fica mais justo? Porque as forças vão se equilibrar. Quem ficou em quarto lugar vai competir com quem ficou em quarto lugar. E vão conseguir ganhar um bom prêmio. Porque alguém dos que ficarem em quarto lugar vai ganhar aí metade de um meio K, né? E poxa, 4 pessoas vão ganhar. O prêmio mínimo vai ser um HC. Entendeu? Então essas pessoas que ficarem em quarto lugar da primeira fase, agora elas vão competir entre si, vão nivelando aí o nível das pessoas, né, que ficarem em quarto lugar. E assim vai acontecer com as pessoas que ficarem em terceiro, com as pessoas que ficarem em segundo e com as pessoas que ficarem em primeiro. O grupo 1 aí sendo o grupo que vai ser mais top, né, o grupo mais forte. E bom, é isso que eu queria dizer. Deixa eu voltar aqui pro labirinto. Olha, tá bem cheio agora, deve ter várias pessoas querendo comprar Fast. Eu cheguei 5 horas da tarde, né? E eu fiquei vendendo Fast por 2 horas. 7 horas eu acabei de ficar vendendo Fast. Incrível. Deixa eu ver aqui como tá o labirinto. Labirinto místico, 54 pessoas. Stranger Things,
43, mas poxa, Stranger Things, olha isso. Não tem ninguém nas fases de Stranger Things. Nem aparece aqui. Só tem boot lá. Você entra aqui nesse quarto aqui, ó. É um quarto vazio lá, ó. Nem grupo tem aqui. Aí, poxa, o pessoal acha que fica com o pé atrás, né? Aí compra e venda de raros, que isso aqui nem é labirinto. Nem sei porque tá aqui. Aí tem o labirinto encantado, que poxa, tem 30 boot. Então só tem uma pessoa aqui na verdade. Central de labirinto também não tem ninguém. É tudo só boot. E aí olha em seguida, que maravilha. Labirinto místico com 7 pessoas, a fase 8. Místico, a fase 14 com 6 pessoas. Místico, fase 20 com 5 pessoas. Aí esse labirinto aqui deve ter pessoas sim, realmente. 4 pessoas, a Lady Gaga. Mas aí, tá vendo que maravilha? O labirinto místico lotado de pessoas. A inicial com pessoas de verdade, né? Olha isso. E os outros labirintos com ninguém. E poxa, a pessoa fica vendendo 2 horas seguidas flash. Tá indo muito bem, sinal que o labirinto tá indo muito bem, né? E agora com esses torneios então, né? O único labirinto que eu acho que fez isso, né? Além das 110 caixas de HC que já foram dadas, ainda tem essas competições no torneio. Então, bom pessoal, é isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo. E já vou estar postando aí como foi o torneio, né? Os 4 primeiros grupos que eu liberei. E depois os outros 4 grupos que eu liberei. E bom, acho que eu já acabei dando um grande spoiler aí, né? De quem ficar em primeiro, de quem ficar em segundo. Como que eu fiz, porque eu copiava e eu colava passando por lá. Só que assim, eu tenho que postar mesmo assim esse vídeo primeiro. E eu tive que mostrar tudo isso daqui pro pessoal ter um entendimento melhor, né? Então, mesmo com esse spoiler, acho que vai valer a pena vocês assistirem o vídeo porque foi engraçado. Tinha um pessoal que ficava em último lugar lá, tadinho. Eu ia seguir os últimos colocados lá. Foi bem engraçado. Então, é isso aí, pessoal. Falou!